Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar de atalhos que ajudam e também vamos falar de obstáculos que impedem o empresário de parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é como velhas crenças atrapalham o desenvolvimento de sua empresa. Estamos falando de um obstáculo para o empresário que busca trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Isso seria o famoso seguir a manada. Falando em manada, todo mundo diz que é o olho do dono que engorda a boiada. O que significa essa história de olho do dono que engorda a boiada, Ai, Campa? ai, Cris, eu acho que se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu ouço essa frase, eu estaria bitrilionário já. Porque eu uso direto. E a gente fazer uma postagem lá falando em trabalhar menos, surge o olho do dono que engorda a boiada. Então vamos lá. Para a gente explicar um pouquinho sobre isso, pensa aí, ó, reflita aí. Você acredita que a sua empresa ela só funciona bem quando você está lá? E você acredita que é assim mesmo, que essa é a realidade? Se sim, isso é acreditar nesse ditado. Você acredita nesse ditado. E você acredita? Nesse ditado? É. Eu vou te falar agora. Sim, eu acredito. Mas Sim? olha só, sim, eu acredito, mas eu não acredito do jeito que vocês estão pensando. Eu não Ah, acredito na forma como a maioria pensa. Eu tenho uma interpretação assim bem diferente sobre esse negócio de que é o olho do dono que engorda a boiada. E eu vou contar, mas não agora. Vou contar depois. Depois nós vamos voltar, eu vou explicar no que eu acredito em cima disso. dizer assim, eu não sou todo mundo. Exatamente. Por que essas crenças, Campa, elas impedem o empresário de trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa? Ó, por quê? Vamos pensar o seguinte, ó, imagina aquela pessoa que tem problema com bebida e quer parar de beber. Vamos fazer uma comparação meio infeliz aqui, mas acho que vai dar para entender. Aquela pessoa que quer parar de beber. Aí ela senta lá com o amigo bêbado também, o amigo que bebe todo dia, e pergunta assim: ô meu amigo, me ensina aí como é que eu faço para parar de beber. Será que vai funcionar? Eu pedi para um bêbado me indicar isso, ou um esmoleiro pedir para o outro, ó, me ajuda a sair da vida de esmoleiro? Complicado. Acontece o seguinte, ó, a maioria das pessoas que falam nessas crenças, que acreditam nessas crenças que nós vamos falar agora, aqui daqui a pouco, a maioria será que é bem sucedida mesmo? Será que a maioria dessas pessoas que dizem crenças do tipo é o olho do dono que engorda a boiada, será que eles trabalham a quantia que eles querem trabalhar? Será que a empresa dele lucra aquilo que eles gostariam que lucrasse? Será que acontece isso com esses empresários? Pois é. Então, aí vem a minha pergunta, tá? Dá para seguir conselho de quem não consegue isso? Você vai chegar lá seguindo esse tipo de conselho? Então é por isso, Cris, que eu acredito que essas crenças, a gente aprende isso desde a infância, né? A gente vem carregado dessas coisas, as pessoas nos falam, nossa, eu ouvi tanta coisa do meu pai, da minha mãe, e a gente acredita nisso. Eles também Eles também acreditavam, por isso que eles acreditavam. passaram pra gente, né? Exatamente. Então, assim, ó, algumas até pode ter sentido, mas talvez não o sentido tão literal, né? Mas vamos citar algumas. Vamos Vamos falar lá. algumas, assim, dessas crenças, tem um nome, né? Um dito popular, né? Que está na boca Sim, do povo e que está na boca do empresário, que muito empresário fala sobre gerir empresa. Você lembra de alguma, além dessa que a gente falou aí, do dono que guarda boiada? sim. O empresarial, vamos falar Vamos de um falar só empresarial. empresarial, que o nosso assunto é esse, né? O dono tem que estar com a barriga no balcão. Ah, essa é verdade. O dono tem que estar com a barriga no balcão. Será que isso é verdade? Vocês já ouviram falar numa mulher poderosa chamada Luísa Trajano? A Luísa Trajano é dona da Magazine Luiza. Eu confesso que eu entrei algumas vezes em lojas da Magazine Luiza e nunca vi a Luísa lá. Você já viu? Nunca vi ela lá. Eu nunca vi ela atendendo. Eu nunca vi ela carregando caixa lá, repondo prateleira. Eu nunca vi ela Não. entregando. Já viu ela no crediário? Já viu ela no caixa, cuidando do dinheiro? Nunca vi. Nunca vi ela lá. Sabe quem é outra pessoa também? O João Apolinário. Ele tem uma loja, parece que tem umas 3, 4, chamada Polishop, né? Somos Já fui, lojinha. pois é, eu já fui em algumas, não tive o prazer de ver ele lá. Até perguntei, o João Apolinário. A maioria das pessoas que eu falei nem conhecem ele pessoalmente.
Então, mas é que eles são grandes. eles são grandes, verdade, eles são grandes. E pro grande é tudo mais fácil, né? Claro, Sim. o grande, ele começou grande, né? Ele abriu a empresa com bilhões ali, ele começou assim. Sempre foi grande, assim. sempre teve equipe, sempre teve ideias inteligentes, ele nunca começou. Nunca começou pequeno, né? Ele começou pequeno. Não, ele não começou. Ele não começou, ele nasceu... Nasceu assim, nasceu né? grande. Já nasceu com uma empresa formada. Grande. Ele começou pequeno, cara. Esses grandes começaram pequenos. Só que eles começaram com cabeça de grande. Essa é a realidade. Essa é a real. Eu e a Cris participamos de uma empresa, uma grande empresa, uma empresa milionária, batendo quase o ramo de... Nem vou falar em números aqui, mas é uma empresa muito grande mesmo. E ela começou pequenininha, começou lá com o dono, mais um, e foi crescendo, crescendo. Hoje tem quase 1.000 funcionários, mas cabeça de grande. Essa que é a diferença. Então, isso é um mito. O dono tem que estar com a barriga no balcão. Para pensar o seguinte, o teu banco, na tua agência, tá? Você já falou com o dono do teu banco? Eu nem sei quem é o dono do meu banco, eu não sei. É banco privado, banco do Estado, mesmo banco público, você não fala com o presidente, não tem que estar com a barriga no balcão. Então, é um mito, gente, isso é um mito. Eu gosto dessa aqui. Essa aqui é uma crença que eu gosto de colocar aqui no Insta, ó, o Diego. Eu acho que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa é uma crença que eu concordo plenamente. É uma crença boa, é uma crença que impulsiona. Só que o trabalho aí é outro tipo de trabalho, né? Aquele trabalho que a gente vem falando, o trabalho braçal, o trabalho operacional. Botar a barriga no balcão. Botar a barriga no balcão. Infelizmente, se alguém me falar que não, Campa, você tá errado, eu vou aceitar, mas você vai ter que me provar, tá? Eu não conheço hoje nenhum empresário muito bem sucedido, um empresário que cresceu pra caramba. Eu não tô falando do cara que ganha dinheirinho, eu tô falando do cara que ganha dinheirão, o cara que viaja, o cara que sai a hora que ele quiser, que fez a vida só trabalhando duro. Ele pode ter feito lá no começo, trabalhando no operacional, com a barriga no balcão, mas lá na frente... Não foi assim. Ele começou a fazer aquilo que a gente vem falando, a parte pensante. Quer ver outro ditado, Cris, também, ó? Que se fala muito, ó. Em time que tá ganhando, não se mexe. Já viu esse? Time que tá ganhando, não bastante, se mexe. Né? A gente escuta bastante, assim, durante a vida toda, né? Time que tá ganhando, não se mexe. E é verdade isso, será? Time que tá ganhando, não se mexe? O que vocês acham, pessoal? Tem sentido? Um time que está ganhando não se mexe. A empresa está bem, está funcionando, está bombando, está como eu quero, então não vou mexer em nada para não correr risco de perder. Já pensou se nós não tivéssemos mexido no nosso time que estava ganhando? Você fala aqui da Viva? Aqui da Viva. Nós tinha curso presencial, estava tudo lindo e maravilhoso, com uma sede incrível, né? As pessoas chegam aqui e se encantam, o lugar é maravilhoso. As pessoas queriam vir aqui fazer as aulas. E se nós não tivéssemos já nos preparado para ir para o digital antes? Exatamente. Vocês não teriam conhecido a gente. Não estariam aqui hoje. A gente estaria atendendo só a nossa cidade. Exato, só a gente daqui. A gente estava ganhando. Não é nem ganhando, isso. Não se mexe? Estava ganhando, a empresa estava muito bem, obrigado, com curso presencial, treinamento presencial, atendimento presencial, era o que a gente fazia. Atendimento 1 a 1, curso presencial era o que a gente fazia. E o que acontece? A gente já começou a ir para online, entrou a pandemia, prefeito, fecha tudo aí, 15 dias. O que a gente fez? Muitos, vamos ficar em casa, vamos tirar umas férias, vamos esperar 15 dias. Nós não, vamos fazer o seguinte, vamos pisar no acelerador e vamos partir para online de vez. Vamos aproveitar esse tempo para aprender e implementar técnicas e estratégias novas. Por quê? Porque o time estava ganhando, então era hora, dava para arriscar, tinha recurso para arriscar. Agora, se esperasse lá 6 meses, 1 ano, para ver o que acontece ali remando... Secava a fonte, né? Seca a fonte aí. Então, quando o time que está ganhando, é que a gente tem que mexer, tem que fazer experiência. Porque quando a empresa está legal, quando a estratégia está legal, quando está funcionando, quando tudo está andando, é hora de experimentar. Vou testar, mas eu queria testar um novo produto, mas eu queria testar um novo serviço, um jeito diferente de vender, um jeito diferente de atender. Testa quando você tem dinheiro, quando está com bala na agulha, quando tem poder, aí é a hora. Aí é a hora. Exatamente. Lembra mais alguma coisa? Sim. Parecido com esse aí, vai para a mesma linha. Não se deve trocar o certo pelo duvidoso. Ou, vai para a mesma linha também. É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Pois é. E aí, o que você diz dessa crença? O que você diz? Eu digo assim,
Se fosse na época lá de curso de datilografia e eles continuassem pensando assim, nós estava tudo lascado, né? Eles estavam lascados. Porque o que ia fazer? Não vai trocar o certo pelo duvidoso? Não vai mudar? Vai continuar lá com o curso de datilografia? Esse exemplo é velho, né? Pelo amor de Deus. E a verdade, né, Cris? A verdade é uma. Se você fizer um negócio igual o que todo mundo faz, muito provável que você tenha os mesmos resultados que todo mundo tem. Sim. Então, assim, ó, eu acredito muito que o empresário bem-sucedido é aquele que está disposto a correr certos riscos. Claro, não é risco maluco, são riscos calculados. Tá, ok, legal. Vou investir X, se der bom vai para Y, se der ruim vem para Z. Ok. O mínimo que eu aceito é Z. Se eu ver que não vai dar, eu paro tudo, volto. Bom, isso tem um risco calculado. Aí você tem a chance de dar certo, tem a chance de não dar certo. Mas o empresário, ele tem que correr certos riscos. Ele tem que arriscar algumas coisas, porque senão ele fica ali na mesmice. Faz as mesmas coisas, hoje nós vamos falar um pouco disso aqui. Faz as mesmas coisas que todo mundo, você vai ter os mesmos resultados que todo mundo, e deu. Ou você mesmo, né, faz as mesmas coisas que sempre fez, vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. E nem sempre tem os mesmos resultados. Às vezes a gente faz as mesmas coisas e tem resultados piores com o passar do tempo, né? Porque o mundo gira, o mundo muda, o mercado muda, os clientes mudam, as coisas evoluem e se ficar fazendo sempre as mesmas coisas vai estagnar. E a água parada apodrece. Exatamente, ó, quem não arrisca não petisca, exatamente isso aí. Quem não arrisca não petisca, é um bom ditado. É um bom ditado. Quer ver outra coisa também que eu ouço muito de empresário? Que me fala assim, ó, Campa, se eu quero uma coisa bem feita, eu tenho que fazer eu mesmo. Ou aquele ditado, né? Se quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Você conhece gente assim que acreditava nisso, Cris? Eu? Conheço bem essa pessoa desde que eu nasci. Eu acreditava que para fazer bem feito, trabalhava com coisas complexas na época que eu acreditava nisso, nessa empresa, a primeira empresa lá, era de desenvolvimento de software. Então, as coisas mais complicadas que tinha lá, eu pegava no tal do peito e dizia assim, se não for eu para fazer isso aqui nessa empresa, ninguém consegue fazer. Ninguém faz. E tinha orgulho disso, né? Tinha orgulho, senhora, porque eu era a chefe, aquela que sabia tudo. Poderosa. Poderosa, sabe tudo. E aí, tudo que era mais difícil era este cérebro que era gasto. Era este cérebro que estava se deteriorando de tanto usar, que nem uma máquina que é forçada. Eu que ganhei estresse, eu que ganhei pressão alta, eu que ganhei algumas coisas... Tinha que trabalhar a noite adentro. Eu que ganhei algumas coisas ali de presente, por querer ter esse título de poderosa, de sabe tudo. Então... Vou dar meu exemplo para vocês aqui. E infelizmente, e falando disso, falando dessa questão de fazer uma coisa bem feita, que é uma coisa bem feita, faça você mesmo, tem uma outra que eu ouço de muito empresário. Quando a gente fala em delegar, o camarada diz assim, ó, delegar é mandar alguém fazer algo que você faria melhor. Ela fecha com a de cima, né? Fecha com a anterior, aquela que nós falamos antes. Por que você acha que eu lembrei? É bem isso. Agora vejamos o seguinte, ó. Quando a gente tem processos na empresa, quando a gente tem organização, a gente quebra esse dito assim muito fácil mesmo. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu, Campa. Quando a gente começou com o curso online, no curso online a gente tem um negócio chamado acompanhamento dos nossos alunos. Né? Nossos alunos, eles são acompanhados. Cada coisa que ele tem que fazer, ele manda para nós, lá para a gente olhar. Ó, isso aqui tá legal, isso aqui se melhora aqui, vai por aqui. É uma forma que a gente achou de estar próximo. Só que, claro, no começo, para eu testar se isso funciona, como que se faz isso, eu comecei fazendo. E eu mesmo ensinando o que eu ensino hoje, eu dizia para a Cris, vai ser difícil passar isso para alguém. Esse trabalho é muito difícil, tu dizia. É muito difícil, isso tem que entender muito, tem que estar por dentro, tem que conhecer aqui. Não sei se eu vou virar escravo desse negócio. E eu pensava isso. Aí, peraí, só um pouquinho. É impossível delegar. É impossível. O que eu ensino? Eu ensino processos, né? Então, vou começar a fazer processos para isso. E eu descobri que hoje as pessoas que estão fazendo o suporte, que estão fazendo esse acompanhamento, elas fazem melhor do que eu, muito melhor do que eu, porque elas seguem o processo, elas só têm aquela responsabilidade. Lembra que ontem a gente falou de responsabilidade? Ela só tem aquela responsabilidade. As minhas responsabilidades eram outras, aquilo era uma parte do meu métier de atividades.
Então eu fazia muitas vezes, por mais que eu me esmerasse ali, meu pensamento estava na frente. Não, eu tenho que ir, isso aqui parece meio óbvio. E as pessoas seguem os processos e fazem com maestria. Aquilo que eu já não consegui me dedicar tanto para fazer. Hoje, se eu for fazer, certamente eu vou fazer muito pior do que essas pessoas. Eu vou ter que pegar o processo, vou reaprender, mas elas fazem com maestria. A cria superou o criador. A cria supera o criador, e isso é verdade, gente. Quando a gente tem cultura de processo na nossa empresa, é isso que acontece. E vou falar um negócio, às vezes dói. Dói. Porque você se acha assim, eu sou poderoso, eu que sei fazer, ninguém vai fazer melhor do que eu. E você vê que a pessoa faz melhor do que a gente. E aí dá uma dorzinha, sabe? Mas depois você vê que aquela dor vira orgulho. Uau, que legal, a pessoa está fazendo muito bem. Então dá para confiar, não precisa deixar solto. Por quê? Porque tu fez muito bem feito o teu trabalho de empresário. De empresário, que é de criar pessoas para fazer as funções específicas melhor do que você. Desenvolver as pessoas. Desenvolver exatamente. As pessoas. Aí tem graça a coisa, né? Aí você vê um negócio andar diferente. É verdade. Tem um outro assim que diz: aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor. Ah. Aproveite a sorte. Aproveite a sorte. Sorte? Sorte é a gente trabalhar no estratégico. Sorte é planejar. A sorte a gente cria. Não é as coisas ao acaso que vêm por aí, né? Como é que a gente vai acreditar? Vou jogar na loteria porque daí eu vou ganhar dinheiro. Sorte? Sorte é algumas pessoas que até podem ter, até existe, né? Eu acredito que o empresário ele faz a sua sorte, né? Sim. Porque assim, você colocar a empresa à mercê da sorte é um risco muito grande. Você tem alguma gestão sobre a sorte? Não tem nenhum tipo de gestão. Como a Cris falou, loteria. Vou apostar na loteria. Eu tenho gestão, eu posso definir os números que vai cair lá. Não dá. E na empresa é a mesma coisa. Eu não posso jogar ela à mercê da sorte. A minha sorte é eu que tenho que fazer. Como que eu faço isso? Eu planejo onde eu quero chegar. O meu patamar é esse aqui, eu quero chegar aqui. E aí eu construo esse caminho. Aí eu estou fazendo a minha sorte. Esse é o princípio básico, né? Outra coisa que eu me lembrei aqui agora, né? Essa é boa. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Quer dizer, eu vou ensinar processo, mas aqui na Viva Positivamente eu não tenho. O pai não é incoerente, né? Não funciona, não dá para aceitar isso. Vou instalar ar-condicionado e os ar-condicionado da minha empresa são tudo sujo, cheio de ácaro. Cris, uma das últimas, você falou isso, bem verdade, uma das últimas empresas de mentoria que eu fazia, mentoria era ir lá e fazer o que eu ensino hoje e ir lá fazer junto com o empresário. Né? Não faço mais isso. Mas na época que eu fazia, um dos últimos que eu atendia era uma empresa de climatização, bem nesse exemplo aí. E a sala que eles me atendiam não tinha ar-condicionado, gente. E aí era um ditado, em casa de ferreiro, espeta de pau. É justo o contrário. Se você vende aquele negócio, você tem que usar. Teve uma vez que a gente chegou, te lembra? A gente chegou num restaurante, e eu acho que foi em Uruguaiana, se eu não me engano. A gente chegou num restaurante, a gente foi almoçar, já era 1h pouco da tarde, atrasado, louco de fome. Entramos no primeiro lugar que a gente viu de porta aberta. A impressão não foi boa. Só que quando a gente chegou no buffet e eu comecei a me servir, eu vi que aquele rapaz que estava lá na balança, veio um entregador, um motoboy, e trouxe um X para ele. Um X-salada, né? Não sei se X se fala no Brasil inteiro, mas é tipo um hambúrguer. Um hambúrguer. Então, uma tela entrega trazendo uma comida para o rapaz que trabalha ali no restaurante. E ele comendo na frente do público. Comendo ali, pesando e segurando o negócio com a mão. Aí eu olho aquilo ali, digo, puxa, o cara não come a comida deles, vou eu comer e pagar? É um negócio meio sem lógica, né? Não. A melhor impressão, a primeira impressão é a que fica. Esse é um dito também, né? A primeira impressão é a que fica. É verdade. Então, acontece. E essa é a real. A gente precisa passar uma boa impressão. E às vezes a gente não tem chance de corrigir a primeira impressão. Né? Ficou. Sabe qual que eu me lembrei também? Ó? E essa aqui, olha só. Essa aqui tem muito sentido que eu vou falar, mas olha o sentido dela. Quer ter sucesso? Tem que trabalhar duro. E sabe quem que fala essa frase, que eu vejo na televisão, vejo no Face, vejo no Insta falando essa frase com maestria? Um cara chamado Flávio Augusto. Flávio Augusto é um cara multimilionário, ele é dono de uma rede de escolas de inglês chamado Wise Up, tem um time de futebol americano, o cara é poderoso. Tem um time de futebol. Exatamente, então ele fala muito em trabalhar duro. Só que quando se fala em trabalhar duro, tem gente que confunde trabalhar duro.
Tem gente que acha que trabalhar duro é o seu maior funcionário, é o seu melhor vendedor da minha empresa, é o seu melhor entregador da minha empresa, o melhor técnico, o melhor contador, o melhor cabeleireiro. Isso é trabalhar duro na cabeça dessas pessoas. Já o que Flávio Augusto diz é diferente, eu concordo com ele. Trabalhar duro é você dar o teu sangue, mas pelo inteligente da tua empresa, pelas estratégias da tua empresa. Isso é trabalhar duro. Então, trabalhar duro é pensando. O que eu vou fazer melhor? O que eu vou fazer para reduzir meus custos? O que eu vou fazer para entregar com maior velocidade, com melhor qualidade, em menor tempo? O que eu vou fazer para atingir mais clientes, para fazer o cliente chegar até mim? O que eu vou fazer para a minha equipe aumentar a produtividade, para minha equipe melhorar o rendimento, para eles ficarem mais felizes aqui comigo, me entregar mais? O que eu vou fazer para comprometer as pessoas, para parar de falar que colaborador não quer nada com nada, que também é outro dito popular, né? É outro dito. Então, o que eu vou fazer para que isso não aconteça? Então, tem gente que acha que trabalhar duro é chegar em casa suado e fedido de fazer força na empresa, de fazer coisa braçal. E tem gente que ainda me fala, Cris, e vocês, gente, pelo amor de Deus, ninguém fique bravo comigo que eu vou falar. O meu intuito aqui é ajudar, não é criticar ninguém. Eu ensino as coisas, a Cris ensina as coisas, a gente não está criticando ninguém. Se eu falar isso e você se enquadrar nisso, saiba que tem solução e nós vamos ver a solução na jornada. Não fique bravo comigo. Mas tem gente que diz assim, ó, Campa, eu não faço trabalho operacional na minha empresa. Eu só faço as compras. Eu só faço orçamento para cliente. Isso é operacional. Isso mantém a empresa funcionando apenas. Isso não é trabalhar duro, isso é trabalhar pesado. Isso é trabalhar braçal, vamos dizer assim, é coisa repetitiva. É coisa que se eu ensinar, se eu tirar um tempinho, eu ensinar e eu colocar num processinho, eu ensino as pessoas para fazer, e aí eu faço coisas que são mais ligadas ao resultado da minha empresa. Eu faço mais as coisas pensantes, porque eu tenho tempo para isso. Sim, tem uma que botaram aqui, ó. Vamos ver. Tem que matar um leão por dia. É uma outra crença, né? Essa de matar um leão por dia, eu digo assim, ó. Você levantar da cama pensando, eu tenho que matar um leão por dia. Como é que você vai se sentir, né? Tá doído, trabalhar é ruim. Vai ensinar para os filhos que trabalhar é ruim, que trabalhar é dolorido, que trabalhar é pecado. Quase um pecado, né? De tão ruim que é. Então, não é legal fazer aquilo ali. No momento que você reverte e diz assim, em vez de matar um leão por dia, vou enxergar que aquele leãozão lá é um gatinho fofinho, é só passar a mãozinha na cabeça dele ali, que ele já vai ronronar e erguer o barrigão para cima. Pô, que mais fácil é levantar da cama para trabalhar todos os dias? É simplesmente trocar a vibração mental, trocar o jeito de ver a vida. E aí as coisas parecem que elas começam a funcionar melhor simplesmente por ter esse. Santo de casa não faz milagre. Nossa, essa é direto, né? Mas santo de casa não faz milagre? Muitas vezes a resposta está toda dentro da empresa. Muitas pessoas estão ali na empresa com a resposta na ponta da língua para ajudar. É mais um cérebro para ajudar, é mais 2 braços para contribuir, e o empresário está lá, procurando as coisas em outros lugares fora quando a resposta já está dentro. Simplesmente por não trocar uma ideia. Aquela história, a sorte bate na porta e ele está lá no pátio procurando um trevo de 4 folhas. Sabe que hoje, Cris, hoje de manhã eu gravo com alunos meus um quadro chamado Podcast Mão na Massa. No podcast Mão na Massa, eu ajudo os meus alunos na prática ali, coisas que eles estão com alguma dificuldade na empresa lá, em referente ao meu curso Empreendedor Líder. E hoje eu falei com um aluno, o nome dele é Tarcísio, e ele tem uma oficina mecânica e um auto center lá, peça de caminhão, de carro, uma empresa grande. Bem grande. Só que o seguinte, quem fundou a empresa foi o pai dele. E ele está assumindo, né? Então, aquela troca de geração. E aí você imagina o que ele me contou, né? Que ele tem milhões de ideias e o pai dele corta as ideias. Por quê? Santo de casa não faz milagre, e é normal isso aqui. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que é um irmão, ele provavelmente vai ouvir essa live, se não está aqui online, ele vai ver a gravação e vai ficar bravo comigo. Campa, mas eu não vou falar o nome dele. Campa, você vai falar de mim. Mas ele é um cara que ele me pede conselho. Campa, o que eu faço aqui? Aí eu digo, faz assim, assim, assado. Ah, mas eu não vou fazer assim. Beleza. Dali a pouco ele vai para a internet e ele ouve alguém falar exatamente igual. Aí ele me chama, Campo, eu vou fazer assim, assim, porque o fulano disse para fazer. E que bom, cara. Agora pega os históricos, lá a gente conversa muito pelo WhatsApp, pega lá, vê se tá o dia, lá eu não te falei exatamente isso.
Né? Por quê? Santo de casa não faz milagre. É isso que acontece. A gente tem que começar a ouvir os santos de casa Ouve também. os santos de casa. Ouve os santos de casa. Eu tenho a felicidade de ter uma santa de casa aqui, que me ajuda muito com ideias que eu ouço muito. Então, reza pra mim. Rezo pra essa santa. E a eu verdade... também tenho essa sorte de ter o santinho aqui. Santo Campa. Santo Vamos rezar Campa. orações pro Santo isso? Campa a partir de hoje. E a grande verdade... Fiquei vermelho agora. A verdade é o seguinte, ó, essas crenças, acreditar nisso, faz com que o empresário passe a agir igual a todo mundo. E você sabe o que é o pior? É agir igual a quem está pior do que você, ou no máximo igual a você. Aí como que você vai ficar se você agir igual quem está pior, ou quem está igual a você? Vai estar bem? Acho difícil, sinceramente. Vai empacar. Vai empacar. E como é que o empresário pode parar de seguir essas crenças, Campa? Como é que faz para poder parar de fazer o que todo mundo faz e que não funciona? Bom, assim, ó, a primeira coisa eu acho que é estudar, né? Uma das funções do empresário é estar sempre estudando, sempre se desenvolvendo. E quando eu falo isso, tem empresário que acredita que, é outra crença, né? Acredita que se ele tiver um bom produto, um bom serviço é suficiente, não precisa mais nada. E às vezes o empresário ele vai estudar, ele estuda isso, estuda para melhorar o produto, estuda para melhorar o serviço, mas ele esquece de estudar, por exemplo, como ele engaja a equipe, como ele compromete as pessoas, ele esquece de estudar como que ele melhora a empresa dele, como que ele faz para vender melhor, como que ele faz um marketing, enfim, esquece de estudar como melhorar. Então aquela pessoa que começa a estudar, começa a se informar, ela começa a abrir o leque de visão. Né? Exatamente. Em vez de sentar, e hoje assim, ó, hoje nós vivemos uma era que a informação cai na nossa cara. Se eu rolar uma mídia social, ali cai informação a toda hora. É só escolher o que eu quero. Se eu for para um cara, eu chamo de oráculo, né? Mas muitos chamam de Google. Se eu for lá para o Google, o que eu perguntar para o Google tem resposta. Então, assim, ó, é só ir, é só pesquisar, é trocar velhos hábitos, em vez de sentar na frente da TV e venha porcaria, venha Big Brother, venha novela, venha Jornal Nacional. Quem sabe eu começo a ver algum programa educativo, quem sabe eu pego um livro, eu vou para a internet pesquisar alguma coisa. Isso faz toda a diferença. Né? E outra coisa, às vezes, tá? Às vezes as pessoas, elas gostam de seguir a manada. Ah, vai todo mundo por aqui, eu vou por ali também. E às vezes as pessoas fazem isso para agradar os amigos. Não, mas eu tenho um monte de amigo empresário e todo mundo diz a mesma coisa. É o olho do dono que engorda a boiada. Opa, eu tenho que ser assim também. Então, testa coisas novas. Testa coisa diferente. Quando vem alguém, não precisa ser o Campa falar isso, mas veja se outros empresários estão falando isso, outros mentores estão falando isso também. Testa, experimenta. Opa, o cara falou isso aí, o outro falou. Deixa eu testar comigo também. É isso que eu tô falando, tá gravado. Tá lá, podcast Mão na Massa com o Mário Bombi. Tá aqui no canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá. O Mário, ele conta nesse podcast que ele, quando começou a me ouvir, ele dizia, o Campa tá maluco. Depois ele começou a dizer, o Campa tá falando coisas que é bonitinho para os outros, mas para minha empresa não serve. Só que ele começou, segundo ele, eu tava fazendo perseguição para ele nas redes sociais, que aparecia vídeo toda hora. Ele começou a ver um vídeo de uma coisa, um vídeo de outra coisa, ele começou a testar na empresa dele. Vou testar isso. Aí ele viu que dava certo. Opa, mas eu tô testando e tá funcionando. Por quê? Porque a gente tem que testar. Eu não estou falando aqui que é coisas que eu falei, não estou me gravando nada disso. Só que eu estou falando que se às vezes as pessoas vêm com propriedade, te dão argumentos, testa. Não vai a cega com a tua opinião formada. Testa. Porque assim, contra fatos não há argumentos, né? Já tem um outro dito aqui, né? Contra fatos não há argumentos. Me faltou a expressão aqui. E outra coisa, né? Esquece o achômetro. Para de achar as coisas, vai pesquisar, vai estudar. A pior coisa que tem é eu acho. Como diria um amigo meu, tu não acha nada. A gente não tem que achar, a gente tem que ter um fato. É assim, então por que é assim? Porque Parará aconteceu, papapá. E outra coisa, às vezes uma verdade de alguém não significa que é a tua verdade. Para ele pode não ter funcionado alguma coisa, para ti pode funcionar, ou às vezes ao contrário. Então, a gente tem que se basear naquilo que a gente consegue experimentar, consegue viver, consegue ver se aquilo tem sentido ou não.
E é claro, tem uma outra expressão, hoje nós estamos nos ditos, né? Então vamos lá. É o dia dos ditos. Dia dos ditos aqui, vamos lá. Algo assim, ó, que todo empresário tem que fazer é o que a gente chama subir a régua. Subir a régua, elevar nosso padrão. Por isso tem uma explicação para o termo subir a régua. Subir a régua é um termo que é utilizado no salto em altura. Quando a gente assiste às competições lá de Olimpíadas, ele sempre começa com a vara a uma certa altura, depois ele sobe a régua, ele sobe a medida que tem, o número de metros ou o número de centímetros daquela régua, e sobe mais alto. Então, no momento que o primeiro competidor passou por cima daquela vara que estava mais alto, e o segundo competidor tem que fazer aquilo também, ele vai ter que passar por cima daquela medida. Ele subiu a régua, ficou mais difícil para ele, mas mais difícil no sentido assim, mais desafiante. Se ele conseguir, ele vai ser ainda melhor do que ele pensava que ele conseguia, porque a régua subiu. Então, o que quer dizer isso? Começa a olhar assim, olha os teus resultados de ontem. O que eu posso fazer para melhorar amanhã, para ser diferente do que ontem? O que eu posso fazer hoje que vai construir meu futuro de amanhã? Isso é evolução. Sim. Né, Cris? Então a gente tem que, como a Cris falou, a gente tem que nivelar para cima, sempre para cima. Não adianta eu olhar para baixo. Não adianta eu olhar para aqueles concorrentes que estão igual à minha empresa ou pior que a minha empresa. Eu não vou aprender nada com isso. E eu vou te contar um fato agora aqui, vou até fugir um pouquinho aqui do que a gente tinha planejado para hoje. Mas isso é extremamente importante, tá? Na nossa primeira empresa, que eu vou contar muito na jornada, vocês vão se arrepiar de erros que a gente cometeu lá, mas a gente aprendeu horrores com esses erros. Naquela empresa, a gente tinha contratos, né? Era sistemas de gestão, a gente fechava contratos mensais com os clientes. Só que vinham épocas de crise, e a cada 5 anos a gente tem uma crise no Brasil, não tem jeito, né? No mundo até, né? A gente tem uma crise. Dava uma época de crise, o que acontecia? A gente não vendia, a gente perdia contratos, os clientes cancelavam, a gente entrava em pânico. Aí o que o Campa fazia? Tinha lá meia dúzia de concorrentes, que a gente chamava de colegas, que a gente tinha uma afinidade, que era tudo uns pelados que nem nós. Que na época a gente era uns miseráveis. E aqueles concorrentes que eu me relacionava eram miseráveis que nem eu, ou pior. Sim, tinha amigo parecido. Né? Parecido. Aí eu ligava para ele, cara, tô perdendo o contrato, não tô conseguindo vender, como é que tá para ti? Campa, não vendo também, perdi um monte de contrato essa semana. Ah, ó, com o fulano aconteceu. Eu ligava para outro, Campa, tô perdendo o contrato, não tô vendendo. Ligava para 5, 6, a mesma coisa. Aí, sabe, aí eu vinha para Cris, não te preocupa, não é só com nós. Ah, ufa. Não pagava os boletos. Mas resolvia o problema, não é com nós? Não resolvia, eu ia falar um palavrão, mas não resolvia porcaria nenhuma aqui. Não resolvia, não adiantava, só que me aliviava. Até que um dia eu tive uma infeliz ideia. Uma infeliz ideia porque ela me incomodou, mas depois ela me tirou da cadeira. Eu liguei para um concorrente meu que era forte, era um cara que eu admirava. E eu botei a cara de pau e liguei para ele, cara, como que você tá aí com a crise? Como que você tá enfrentando? Tá feio aí? Ele disse, não, Campa, nós fechamos esse mês tantos contratos, a gente renegociou alguns aqui, porque a gente fez uma estratégia diferente, a gente foi por ali. Aí caiu minha casa, né? Peraí, tá todo mundo que mal? Vergonha! E o cara não tá mal, o cara tá bem. Né? Mas o quê? Eu tava olhando para baixo, eu tava olhando gente que dava crise e se acadelava, se encolhia para um canto. Ah, agora não vou visitar porque ninguém vai comprar. Agora, se o cliente ligar, falar em cancelar, eu vou implorar para ele não cancelar. Eu tava assim. E aquele meu concorrente, não. Tá, ele via que todo mundo tava parado, ele botava vendedor na rua. Ele botava gente, entregava serviço a mais e fechava negócios. E comia pelas beiradas aquilo que todo mundo, que esses aí que tu tava falando, deixavam para depois. Deixavam para ele. Então, isso é nivelar para cima. Isso é subir a régua. Exato. A gente tem aquelas chamadas para as pessoas se inscreverem na jornada, né? Eu já vi um negócio que eu tive que cair na risada. Né? Uma pessoa comentou lá, porque funcionário não quer nada com nada, o meu time é tudo vagabundo, só esperam às 6 horas, torcem quando falta luz para não ter que trabalhar. E a gente ouve aquilo ali e fica quieto, né? E dali a pouco foi uma pessoa e respondeu para ele, ok, e quem é que montou essa equipe? Ou seja, deu nos dedos, né? Porque a verdade é essa. Nós, empreendedores, empresários, nós temos que trazer para a gente a responsa das coisas. Não, se a equipe inteira está mal, mas quem que contratou? Quem que treinou? Quem que lidou com aquelas pessoas? O dono? Todo mundo diz que não tem gente boa para contratar. Nós temos, a nossa equipe não tem uma pessoa ruim, não tem uma pessoa que a gente se incomode.
E as pessoas não estão aqui com a gente. A nossa sede aqui, como a Cris falou, ela funcionava antes da pandemia. Agora ela está às moscas, a nossa equipe é remota, a nossa equipe trabalha em outros estados, a maioria das pessoas eu não conheço pessoalmente. E funciona. Por quê? Porque a gente sabe contratar, a gente sabe treinar, a gente sabe ter processos, e a gente sabe escolher as pessoas. E as pessoas boas existem. Então, para com esse negócio de dizer que as pessoas não querem nada com nada. Querem sim. Tem muita gente boa no mercado. E tem gente boa que, às vezes, o empresário contrata e, para ele, essa pessoa não é mais boa, porque ele deixa a pessoa má. Ele estraga a pessoa. O jeito da empresa estraga. Eu vejo isso constantemente. Eu lembrei de um provérbio agora que vai doer. Se tu passa por isso que o Campa está falando, talvez tu não passe, tomara que não. Mas tem um provérbio que diz assim, um provérbio bem antigo. A empresa é reflexo do dono. Total. Essa é para pensar, né? O que eu estou fazendo de errado que está fazendo a minha empresa ser do jeito que é? Se a minha equipe não funciona, o que eu estou fazendo que está fazendo a minha equipe não funcionar? Contratando errado, ensinando errado, apertando demais, soltando demais, coisas para pensar, né? Coisas para pensar, exatamente. É que assim, ó, a verdade é que a gente está falando em crenças aqui, a gente tem que tocar um pouco nesse assunto, né? Mesmo que doa, né? Mas se doer, aí sim que eu tenho que pensar em agir diferente, né? Unha encravada, a gente sabe que tá doendo, tem que tirar fora. Tem que tirar fora. Então assim, tem que doer para tirar fora. A verdade é que quando eu culpo os outros, tá? E eu já fiz isso. Por muitos anos como empresário, eu culpava os outros. Eu culpava funcionário, eu culpava cliente, eu culpava governo, eu culpava Deus e o diabo, se precisasse. Nós. Só que assim, ó, quando eu culpo os outros, eu tiro a carga. Não é culpa minha. Eu sou bom, mas fulano aqui não é. Só que resolve o problema eu agir assim? Não resolve o problema agir assim. Agora, se eu puxar para mim a responsabilidade, se o funcionário não está trabalhando legal, se o cliente não está correspondendo, se eu não estou conseguindo vender, se eu trouxer para mim a responsabilidade, eu posso me melhorar. Agora, eu não consigo melhorar o outro. Eu não consigo melhorar o governo. Então, a primeira coisa, assim, o outro até pode estar errado, tá? O colaborador pode estar errado, o cliente pode estar errado, mas primeiro, eu acho que o dever do empresário é olhar para ele, mas o que eu errei que eu fiz ele agir assim? O que eu fiz de errado que eu fiz ele ser negligente? Olha para isso. Será que eu contratei errado? Será que eu treinei errado? Será que eu dei uma bronca quando eu não deveria? Será que eu não dei apoio? Se eu sei, se eu trago para mim a responsa, eu consigo resolver. Falamos ontem de responsabilidade. Delegar responsabilidade, mas o dono tem que ter essa responsabilidade. De primeiro olhar para ele. Depois sim, culpa os outros. Campa, vamos falar de empresários que mudaram quando pararam de seguir essas crenças ao pé da letra? Vamos. O primeiro deles fui eu. Na nossa primeira empresa, eu acreditava muito nisso aí. O olho do dono que engorda a boiada. Então, o que eu fazia acreditando nisso? Eu era o primeiro que chegava, eu era o último que saía, eu ficava em cima das pessoas o tempo todo. Massacrando. Os computadores tinham monitoramento para ver o que as pessoas digitavam ali, porque eu tinha que saber, Deus o livro, é o olho do dono que engorda a boiada. Então, quando eu enxerguei, hoje eu ainda acredito que é o olho do dono que engorda a boiada, mas eu vou te falar uma visão diferente dessa frase. Segura aí que nós vamos falar. Segura o boi aí que nós vamos falar. É uma visão diferente que eu acredito ainda. Mas quando eu passei a entender o que era a boiada, mudou minha vida como empresário, mudou minha vida como pessoa. Quer ver uma outra, Cris? Sempre que você me perguntar de pessoas, eu vou falar de aluno, porque aluno eu tenho prova, eu tenho testemunho delas, eu tenho gravado lá, então não sou eu falando, são elas. Tu pega a Tere, por exemplo. A Tere tem uma padaria. E padeiro é aquele negócio, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer a massa, eu tenho que porque a receita é minha, porque aquilo ali é o segredo meu, papapá. Então, a coitada trabalhava de 5 da manhã até, nem me lembro que hora de noite, acho que 9 da noite, 10 da noite, chegava em casa... 10 e meia, chegava em casa moída, porque o olho do dono que engorda a boiada, tem que estar lá, levava isso ao pé da letra. Quando ela entendeu que não precisa mais fazer isso, a Tere viajou o mundo antes da pandemia. Ficava 15, 20 dias fora da empresa e a empresa funcionava, sem o olho do dono lá, do mesmo jeito como se ela estivesse lá. Tem o caso também da Adriana. A Adriana, ela é advogada. Então, fala de uma pessoa que trabalha com um tipo de funcionário, agora eu vou falar de uma pessoa que é outro tipo de funcionário completamente diferente. Só tinha advogados lá no escritório. Só advogados. Ela é advogada
como é que chama? De previdenciária. Advogada previdenciária. Ela disse que ninguém parava com ela. Se ela não estivesse em cima o tempo todo, as pessoas tinham que perguntar para ela as coisas que ela não conseguia ensinar, porque o fluxo de informações que ela tinha que aprender, a legislação muda toda hora, a parte previdenciária é a pior lei que tem no Brasil. Então, se ela não tivesse ali o tempo todo, se ela não tivesse com o olho dela em cima de tudo, nada funcionava. E ninguém parava de trabalhar com ela. Ninguém parava de trabalhar com ela. Eles achavam um inferno estar com ela. Agora, ela conta isso, né? Tem gravado também. A Adriana, ela diz, Adriana Góes, o nome dela. Ela diz assim, ó, eu tô pensando no ano que vem já. Minha equipe tá funcionando tão bem, aqui as coisas funcionam tão bem, que no ano que vem eu vou ter uma segunda filha, porque ela tem uma filhinha que tem 2 aninhos, acho que ela tem 2 aninhos, a pequenininha dela. Eu vou trabalhar só meio turno, porque eu acredito na minha equipe e hoje eles estão trabalhando conforme é para ser. Claro que eu vou ficar acompanhando, porque eu não vou largar a minha empresa na mão dos outros. Assim não seria de largar, né? Aí seria virar as costas para a empresa e ela deixaria de cumprir o papel dela como empresária. Não é isso que a gente prega. Não é isso. Mas ela pode ter o direito dela de cuidar da empresa dela, sem precisar estar em cima o tempo todo, com o olho e as garras em cima de todo mundo. E ela conseguiu fazer isso. E aí eu lembrei também, falando em padaria, eu me lembrei do Elson. O Elson também tem uma padaria, e é numa cidade, agora me fugiu o nome, em Santa Catarina. Eu não lembro. Não vou lembrar agora. Mas o Elson tinha um problema lá. O padeiro dele era um cara antigo que estava ali com ele morria de medo de perder o padeiro. Aliás, não era antigo. Ele contratou um padeiro de Florianópolis, era do interior de Santa Catarina, um cara top, pagava um alto salário. Capinzal, verdade. E o que aconteceu? Ele estava na mão do padeiro. Padeiro, faz a coisa desse jeito. Não, eu vou fazer assim, porque é assim, e parará, papapá. E o Elson ali, em cima, o tempo todo do padeiro, não tinha mais vida. Até que um dia, ele disse assim, quer saber? Vou mudar esse negócio de que o olho do dono tem que tá engordando a boiada. Demitiu o cara, fez processos para tudo, demitiu o padeiro. Pensa, uma padaria demitiu o padeiro. Demitiu o padeiro, foi ele fazer pão lá, tempo, fazer os produtos, documentou, fez processo para tudo, fez ficha técnica para tudo, fez manual para tudo, treinou gente que estava começando, estava querendo ir para o ramo de padaria, gente com pouco conhecimento, botou 2 pessoas custando menos do que aquele e os caras rendendo muito mais. E o Elson não tem que ficar em cima da padaria. Não tem que ficar em cima da produção e as coisas funcionam. Porque agora quem manda na padaria dele é ele, antes era o padeiro. Não é nem ele, é os processos. É isso que é o mais legal, ele está abaixo dos processos. O Anderson também está gravado, o Anderson do ramo de TI. Todas as pessoas vinham perguntar para ele tudo. Isso aqui, faço como no cliente? Faz assim. E ele era o centralizador, ele tinha que estar em cima, o tempo todo da boiada dele. Cada técnico ia para atendimento, ele dava o direcionamento. Faz assim, faz assado, parará. Hoje ele não faz mais isso. Hoje ele jogou essa inteligência para a empresa. Sistematizou isso. Reduziu a carga dele. Lá ele ficava na empresa o tempo todo. Agora ele trabalha 4, 5 horas por dia no máximo. E o Mário Bombi tem uma indústria de microfusão. Ele faz microfusão e fundição. Não sei se você já viu, se você já teve chance de entrar numa indústria que faz fundição. É ferro, gente, ferro derretido, ferro quente, a temperaturas altíssimas. Eu e a Cris visitamos ele tem uma empresa lá em Mogi Guaçu, se eu não me engano. A gente foi visitar lá. Gente, é um calor que você não aguenta lá dentro. É um inferno do quente. É sujo, não tem como ser diferente aquilo. Sabe o que o Mário fazia? É o olho do dono que engorda a boiada. O Mário ia sozinho no domingo ligar a fornalha, fundir ferro. Ele com 80 e poucos funcionários ia lá fazer isso. Porque é o olho do dono que engorda a boiada. Se ele não estava lá, não acontecia. Agora não precisa mais fazer isso. Não é porque tem 2, 3 funcionários, tinha 80. Tinha 80 e poucos funcionários. Ia lá ele fazer serviço de funcionário. Então, mas ele entendeu isso. Ele entendeu que não precisa estar ele ali o tempo todo. Não precisa estar em cima. E todas essas pessoas que nós estamos falando aqui agora, eles vão contar da boca deles para você na jornada coisas que aconteceram na vida deles e como é que eles viraram esse jogo. Exatamente. Porque é possível. Se eles podem, você também pode. Não, e essas histórias assim, os nossos alunos, a gente faz uns encontros online, né? Que a gente chama de mentoria em grupo. E a gente ouve muito, campa é o olho do dono que engorda a boiada, campa, o dono tem que estar com a barriga no balcão, e a gente fica, água mole em pedra dura bate até que fura. Cara, vai lá, experimenta,
Faz isso. Aí eles vão lá e fazem. Puxa, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu fiquei lá? E é mais fácil do que você imagina. Só que tem que fazer, né? Só dizer, é bonitinha essa ideia ali. Não resolve. Tem que fazer. Tem que fazer. A gente não consegue sentir o gosto da comida simplesmente olhando o cardápio. Ó, A gente precisa comer, senão a gente não sabe o Não gosto sabe. que tem. Ó, a Cláudia, que eu não consigo ler tudo, infelizmente. Ou eu falo ou eu leio, né? De vez em quando eu pego algumas coisas. Aqui a Cláudia disse, eu tenho um restaurante, não sei como lidar com a situação. Eu sou, faz tudo. Se você não está inscrita na jornada, se inscreve. Lá eu vou te mostrar o que você precisa para virar esse jogo, tá, Cláudia? Isso aí. Campa, e por que as pessoas resistem? Por que as pessoas resistem ou dão contra quando se fala em parar de fazer como todo mundo, parar de seguir essas crenças? Por que tem essa resistência? Cris, é muito acima do ser humano isso, né? O ser humano em si, a gente tem uma certa resistência à mudança. A gente chora até para nascer? A gente chora até para nascer, né? É verdade. Não quer sair de dentro não quer do sair, porque quentinho lá do dentro... útero? É verdade, ela tá tão gostosinha, a comida vem na hora, né? Sai dali, opa, peraí, tá frio aqui. É um desafio nascer. É um desafio, verdade. Então, assim, ó, nós seres humanos, a gente resiste à mudança. Na verdade, a gente quer a mudança. Todo mundo quer mudar. Todo mundo quer uma vida mais tranquila, quer mais dinheiro, quer ter um carro melhor, uma casa melhor, uma renda melhor, quer viajar. Mas a gente não quer aquilo que é necessário para a mudança acontecer. A gente às vezes não quer mudar, porque mudar dói. Eu tenho que sair do conforto, eu tenho que sair das coisas legais, as coisas que eu estou acostumado. Eu vou citar um exemplo meu. Eu falo, mas isso é um negócio que para mim é difícil. Eu gostaria de perder 12 quilos, eu estou com 10 quilos a mais, 12 quilos a mais, eu gostaria de perder. Mas para eu perder, eu vou ter que intensificar minhas atividades físicas, eu vou ter que parar de comer um chocolatinho que eu gosto, e eu não quero parar de comer chocolatinho, eu não quero fazer mais exercício. Eu quero que milagrosamente, emagreci. Tu é sem vergonha. Eu sou sem vergonha, não vai rolar. Mas todo mundo, Cris, todo mundo é assim em maior ou menor grau em alguma coisa. Nós somos assim, o ser humano tem essa dificuldade. Sim, é verdade. Né? E pior, a gente se acostuma, a gente se conforma com a realidade. E quando a gente acredita nessas crenças, a gente começa a se aceitar, mas é assim mesmo. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estar em cima da minha empresa, mas é assim, afinal é o olho do dono que engorda a boiada. Então é assim mesmo, faz parte. Faz parte da vida de empresário. Faz parte. Então quando alguém apresenta uma realidade diferente, esse cara tá louco, não vou ouvir esse cara, vou sair da live, né? Vou sair fora. O cara tá falando um negócio e não é assim, é o olho do dono que engorda a boiada. E às vezes é isso, porque é mais fácil. E é inconsciente, não é nem um negócio que eu pare para pensar. É inconsciente, é uma forma de eu me defender. Tá ruim, mas eu conheço. Tá ruim, mas eu conheço. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. E aí é uma justificativa, para não dizer uma desculpa, é uma justificativa para justificar o porquê que eu não mudo. Porque a crença lá diz que é assim. E, Cris, como é que seria um jeito errado, então, de tentar fazer isso? De tentar acreditar nessas crenças e de parar de fazer igual todo mundo faz? Deixa eu te perguntar agora um pouco. O jeito errado seria radicalizar. Levar o pé da letra e querer fazer tudo ao contrário do que tu sempre fez até hoje. Então o Campa disse que eu não posso ser o primeiro a chegar e o último a sair, agora eu vou parar. Vou chegar às 11 da manhã e depois eu só venho no outro dia para a empresa, fico até o meio-dia, no outro dia eu venho para a empresa. Vou mudar tudo da água para o vinho. Ai. Aí dá ruim, não faz isso. É devagarinho, experimenta, que nem o Campa falou antes, experimenta primeiro, vai testando, vê se aquilo funciona para ti, se dá para fazer de outro jeito, se não, e depois segue adiante. Mas então todo mundo fica em cima da equipe. Eu não vou fazer mais isso. Se todo mundo fica em cima da equipe, se ficar em cima errado, agora eu vou deixar tudo solto. Vou deixar que cada um faça o que quiser, do jeito que quiser, bota a música que quer, escuta a música alta, não precisa vir de uniforme mais, vou deixar solto. Ai. Empresa precisa ter organização e regras, tem que ter métodos, tem que ter o jeito da empresa, porque senão vai o boi
com cobre e tudo com buraco. Falando em olho do né? dono que engorda a boiada, né? Aí você não faz isso, porque senão vai perder o boizinho, vai perder a vaquinha leiteira lá. E aí fica assim o leitinho das crianças, que nem diz hoje, Exatamente. Né? E aí, se eu pegar essa crendice aí, de que é o olho do dono que engorda a boiada, eu falei que eu acredito. E eu vou falar agora... Conta como é que é o jeito aonde que o olho do dono tem que estar? Ou melhor, qual que você acha que é a boiada que o dono tem que engordar? É as pessoas? É os funcionários? É os clientes? O que é essa boiada, afinal, que fala essa dita frase aqui? Vou revelar. É a própria empresa, gente. É a estratégia do negócio, é a expertise do negócio, é a parte pensante. Essa é a boiada que o dono tem que estar de olho o tempo todo. Não é monitorar as pessoas, não é ficar em cima do funcionário, não é cobrar, não é massacrar, não é encher o saco do cara. Você vai perder um cara bom. Se você fizer isso, a real é, se eu ficar em cima do meu funcionário, porque é o olho do dono que engorda a boiada, eu ficar em cima do cara, eu vou pressionar ele não vai trabalhar estressado, não vai trabalhar leve, ele vai trabalhar estressado. E sabe o que é o pior? Enquanto você está em cima, ele vai trabalhar top. Ele precisa do emprego, né? Agora, a hora que você virar as costas, ele, chefe, agora eu vou fazer corpo mole, que o chefe não tá. Então não é assim, nós falamos ontem de responsabilidade. A gente falou disso aqui. É isso que tem que passar. Então, a boiada é a estratégia. A boiada é a expertise do negócio. A boiada é a inteligência, é a parte pensante do negócio. É isso que o dono tem que estar, porque é uma diferença muito grande. Ó, guarda isso, ó. Anota isso que eu vou falar agora. Há uma diferença muito grande em você trabalhar na empresa para você trabalhar para a empresa. Quando eu trabalho para a empresa, eu estou desenvolvendo ela. Essa é a boiada. Não é na empresa. Não é eu fazer coisa operacional. Não é eu estar em cima dos meus funcionários. É tirar o uniforme de funcionário que eu estou usando ali e colocar o chapéu de empresário. Exatamente. E começar a agir como empresário. Mas, de novo, né? A Cris acabou de falar. Não é para amanhã você parar de fazer isso. É um processo gradual. Eu preciso que você tenha ciência, que você compre essa ideia de que isso é importante. Opa, comprei essa ideia, na jornada eu vou te mostrar o caminho. Como que se chega lá? Mas a primeira coisa é comprar essa ideia. Então, quanto mais coisas você tirar das suas costas e deixar você para a parte pensante, mais a tua empresa, ó, decola. E falando de funcionário, Campa, essa eu não vou dizer o nome, porque senão eu vou revelar quem ela é, e é um negócio que fica melindroso. É uma pessoa que eu conheço, ela contou que ela trabalhou numa empresa, pouco tempo atrás, trabalhava com assistência de máquina agrícola, uma empresa bem grande da nossa cidade aqui. E ela disse assim, ó, eu fui contratada para gerenciar os processos. Eu fui contratada para distribuir as tarefas, né? Ela estava trabalhando tático, distribuir as tarefas e verificar se as coisas estavam acontecendo. Eles sabiam que eu tinha... Ela me contando isso. Eles sabiam que eu tinha experiência para fazer tudo isso. Eles sabiam que eu tinha estudo para fazer tudo isso. Eles sabiam que eu já tinha trabalhado em outras empresas, já tinha feito isso. E ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E ela pediu demissão porque ela estava se sentindo incompetente dentro daquela empresa. Porque a empresa não tinha processos, a empresa tinha bagunça, a empresa não tinha controle sobre os serviços que prestavam para os clientes deles, e tudo que um fazia, o outro refazia e dava aquela zoeira o tempo todo. Então, o que aconteceu? Eles perderam uma funcionária muito boa porque a empresa não deu conta de ter uma funcionária que sabia fazer o que tinha que ser feito. É complicado. Complicado. Então, esses ditos, a gente tem que ver, né? A organização faz parte de uma empresa também. Mas agora vamos falar assim, de maneira certa. Problema chega agora. Problema chega. Vamos falar do jeito de resolver. E a maneira certa de parar de fazer o que todo mundo faz e que não funciona? Qual é? Falta alguma coisa para eu falar isso, né? O que seria, será? O que seria, será? Tem um númerozinho ali que tá meio esquisito, né? Eita! Tem um númerozinho que precisaria aumentar para falar desse jeito certo. Isso. Vai lá ligeiro, curte, já é 10 horas da noite, hoje é sexta-feira, dá a curtidinha para nós, porque no momento que você curtir,
mais empresários como você, que estão passando por situações que você também passa, vão poder assistir essa live, vão nos conhecer e a gente vai poder cumprir aquela nossa promessa que nós fizemos, que é de ajudar o maior número de empresários que puder cruzar no nosso caminho. E é isso que a gente quer fazer. Ajuda a gente, curte essa live, que aí a gente vai conseguir cada dia mais trazer um conteúdo melhor para você. Porque a gente faz isso com o coração, com a alma. Não é só com o pensamento e não é estar aqui na sexta-feira de noite gastando o teu tempo ou o nosso. A gente faz porque a gente ama isso. E quanto mais empresários a gente tocar o coração e a mente, é ali que a gente vai conseguir cumprir a nossa missão. Verdade, tá aumentando o número. Pouquinho ainda, né? Acho que eles não estão curtindo aqui nessa live. Então vamos tudo bem, vamos lá. Jeito certo, né? Vamos lá. Tá seguindo o que os outros estão falando, tá seguindo as crenças dos outros. Tô falando de ditado, né? Sim. Mas para os outros, tá dando certo? Aquela história. O camarada diz para você que é o olho do dono que engorda a boiada. E para ele tá dando certo, ele tá como ele quer, ele tem a empresa do jeito que ele quer, ele tem lucro do jeito que ele quer, tá sim. Então o que acontece? O primeiro passo é parar de seguir cara que nem eu falei lá no exemplo que eu dei, meu exemplo. Caras que estavam pior do que eu, para de seguir gente que está pior do que você e começa a olhar para aqueles empresários que você quer ser um dia. Começa a olhar para aqueles empresários que são referência para você. Não interessa se é da tua área, não interessa se é de outras áreas, olha para aqueles, opa, esse cara tá bem, esse cara tem a vida que eu quero ter. Olha para ele, começa a ouvir ele. Duvido que ele vai acreditar nessas coisas que a gente falou, que ele não acredita nisso. Agora, é claro, se tá bom para você, tudo bem, não esquece tudo que eu falei e amanhã segue acreditando em tudo isso, se tá bom. Mas se não tá bom, saiba que existe uma frase, e essa frase é desta moça inteligente aqui. A frase dela é: se é difícil, tá errado. Se tá difícil, tá errado. Não é o jeito certo. Se tá difícil, tá errado. Guarda essa frase. Se você tem filho, tu não cria o teu filho para passar dificuldade, para sofrer, de forma alguma. Teus pais também não te criaram para sofrer. O empresário também não tá ali para sofrer. Não, o empresário não nasceu para sofrer. Se é sofrido, tá errado. Se é sofrido, tá errado. É simples assim. Então, por exemplo, tem que ajustar as velas desse barco, claro, né? Para poder ir as velas, usar o vento a favor. Claro, exatamente. Agora, vamos pegar de novo aqui. Hoje eu encanei nessa aqui do olho do dono que engorda a boiada, né? Mas a gente falou ontem do jeito certo da gente delegar. E se eu delegar daquele jeito certo, que não é ficar em cima o tempo todo, se eu delegar com responsabilidade, eu não preciso estar em cima daquele que eu acho que é o boizinho, mas o boizinho não é. O boizinho é estratégia. Então eu já consigo me livrar disso, eu já não tenho essa obrigação de estar ali sofrendo, de ter que estar em cima tanto. E também tem que cuidar, porque às vezes tem empresário que inverte, ele acaba sendo a mãezinha e o paizinho dos colaboradores, né? Fica ali passando a mão na cabeça, aceitando tudo, aceitando desculpinha, o camarada não veio trabalhar, mas tá tudo certo, chegou tarde, mas tá tudo certo. Sendo mãezinho, paizinha, eu vou ter funcionário filhinho, uma filhinho de papai, filhinho mimado, filhinho que não tem independência, que não sabe nem comer sozinho. Então, para resolver esse negócio todo, de parar com essas crenças aí, de parar de acreditar nessas coisas, é assumir as rédeas da empresa, é assumir a situação, assumir a responsa, assumir, testar coisa diferente. Na jornada, eu vou te mostrar os 6 passos que você tem que dar para você resolver tudo isso, para você trabalhar menos e você ter mais lucro na tua empresa. 6 passos, Campa? Sim, são 6 passos só, mas tem que fazer. É rápido de fazer? Não é rápido, mas dá para fazer. Com um pouquinho de vontade, um pouquinho de dedicação, dá para fazer. Então, assim, é preciso aprender o jeito certo das coisas, é preciso testar, é preciso mudar e é preciso melhorar de forma constante. Isso é inovar. Simples assim. E Campa, qual é a dica de ouro para parar de fazer o que todo mundo faz e virar esse jogo? Muito simples, já falei, mas vou repetir. Quer anotar? Anota. Essa é a dica de ouro. Para de dar ouvido para quem está igual ou pior do que você. Só isso. Essa é a dica. Segue os caras que estão melhor.
Se eu puder deixar alguma coisa de útil hoje, de tudo que eu e a Cris falamos, essa é a dica. Segue quem está melhor, te baseia nesses. Tem uma historinha que, quando eu ouvi essa história, eu confesso que me doeu, tá? Doeu, me incomodou muito. Eu critiquei o cara e depois eu parei para pensar e digo, mas não é que esse louco tem razão? Ele me falou o seguinte, ó, ele me disse que a gente, se eu tiver numa mesa, por exemplo, de amigos, e desses amigos, se eu for o mais esperto, se eu for o mais inteligente, se eu for o mais rico, se eu for o mais bem-sucedido, eu devo sair dali imediatamente. Não é a mesa para eu estar. Por quê? Porque ali as pessoas vão me usar. Eu não vou poder aproveitar com nada com ninguém, eu só vou ensinar os outros, só vou ajudar os outros. Não tem troca de conhecimento. Não tem troca de conhecimento. Então eu preciso, de vez em quando, estar numa mesa que eu sou o mais burrinho, eu sou o mais fraquinho, eu sou o mais pobre, eu sou o pior. Porque daí o que acontece? Eu também vou aprender, vou subir a régua, vou aprender com eles. Não significa que isso é usar as pessoas e nem cortar amizades. Mas significa que eu vou também selecionar um pouco mais as pessoas. Pessoas negativas, por exemplo, é uma merda eu estar com pessoas negativas, elas me influenciam para baixo, influenciam negativamente. Então, quanto mais eu andar com pessoas que são aquilo que eu quero ser, mais eu vou conviver com elas. Isso faz toda a diferença. Essa eu acho que é a grande dica da noite, tá? A grande dica é essa aqui. É aquela história, se você andar, todos os teus amigos forem funcionários de uma empresa, ninguém é empresário como você, é capaz de você ouvir tanto eles falarem mal do chefe, que você vai acabar falando mal do teu chefe também, que é você. Daí sim, né? É uma brincadeira, mas então, tem que ter cuidado. Então, a verdade é assim, ó, a gente tem que andar com essas pessoas. Empresário tem que andar com empresário, tem que andar de preferência com os empresários bem-sucedidos, para a gente se inspirar neles. A mudança começa a acontecer quando a gente faz isso. E é por isso, por causa disso, assim, ó, que para os meus alunos a gente tem um negócio chamado comunidade. A comunidade é um grupo onde só estão empresários que estão ali com o mesmo propósito, se desenvolver. Então, a troca de experiência da comunidade ela é muito ampla, porque você tem pessoas ali que estão com os mesmos propósitos, com os mesmos desafios, testando coisas diferentes. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de comunidade, esse tipo de grupo, esse tipo de pessoas que a gente tem que estar se relacionando. E a experiência de um é contribuição para o negócio do outro, para a empresa do outro. Isso é muito legal. E vocês vão ter uma pequena amostra do que é esse tipo de comunidade na jornada do empreendedor líder. Porque quando a gente libera o primeiro episódio da jornada, você vai ter uma comunidade para você participar também. Que não é a dos alunos, é de quem está na jornada. Mas já é uma comunidade com empresários, né, que estão ali buscando os mesmos propósitos. Olha, o José aqui, ele falou assim, ó, mas para o empresário brasileiro me parece que tudo já é difícil, com tantos impostos altos e tanta burocracia. José, eu concordo, só que eu não tenho nada como resolver a questão de burocracia, eu não tenho nenhum tipo de gestão para resolver imposto, nenhum tipo de coisa para resolver governo. Só que na minha empresa eu consigo resolver. E não interessa o ramo, não interessa a região, não interessa nada disso. Tem empresa que está ó, e tem empresa que está ó. O que você acha que muda, José? Muda a pecinha que está ali no comando. Só isso. Aqui no Insta também disse aqui, ó, no Brasil é difícil ser empresário, mas não é impossível. É verdade, é difícil, mas não é no Brasil. Nós viajamos para muitos países do mundo, em todos os lugares do mundo. Só muda o endereço. Pode ser primeiro mundo, pode ser Europa, só muda o endereço. Os problemas são os mesmos. Os mesmos. Então, Exatamente. Não muda nada, né? Um forte abraço, desejamos que você viva positivamente. Até mais.